Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um encontro, módulo 3 da EJA. Sejam muito bem-vindos. Professora Maria José, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos compartilhar conhecimento, vamos aprimorar nosso conhecimento e eu estou muito feliz de poder compartilhar esse momento com vocês. Vamos lá? Nossa disciplina de hoje é a disciplina de matemática. E em matemática hoje, pessoal, nós vamos ver um pouquinho sobre ângulos e tipos de ângulos, tá bom? Então vamos ver, né? Ângulo é uma medida de abertura entre dois segmentos de reta. É quando eu tenho a junção de duas retas, eu posso formar um ângulo. E esses ângulos, eles podem ser divididos dependendo do seu tamanho, dependendo da sua abertura, né? Então, ângulos é um conjunto de pontos situados em duas retas. Geralmente, os ângulos eles são representados por letras maiúsculas, tá? Então, os ângulos eles vão ter essa característica. Dependendo do seu tamanho, eles vão ter seus nomes, que eu irei compartilhar com vocês no decorrer da aula, e eles também geralmente vão ser representados por letras maiúsculas, tá bom? Então, nós temos também, né, um equipamento que é utilizado para poder fazer a medição desses ângulos, que é chamado de transferidor. Eu irei compartilhar a imagem com vocês aqui. Aparece para vocês, né? O transferidor, a foto do transferidor, que é o equipamento, né, o objeto que a gente utiliza para poder fazer as medições dos ângulos, tá bom? Então, vamos começar falando sobre um ângulo que tem uma volta completa, né? Quando eu digo que um ângulo tem uma volta completa, eu quero dizer que ele gira em 360 graus, tá? Então, um ângulo completo, ele tem a medida de 360 graus. É quando eu estou falando também sobre ângulos que medem metade desse número, né? Que medem meia volta. Quando eu estou falando em ângulos que medem meia volta, é como se eu pegasse o ângulo completo e dividisse por 2. Que aí, se eu pegar 360 e dividir por 2, vai dar 180, não é isso? Então, se eu pegar 360 e dividir por 2, vai dar 180 graus. Então, eu tenho um ângulo de uma volta completa, que eu chamo ângulo 360 graus, que é aquele ângulo que tem uma volta completa. E eu chamo ângulo de meia volta, aquele que tem apenas metade de 360 graus, que é conhecido também como ângulo raso. É o que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, tá bom? Eu também tenho os ângulos de 1/4. Ou seja, é como se eu pegasse o ângulo completo de 360 graus e dividisse em 4 vezes. Que aí, se eu pegar 360 e dividir por 4, eu vou ter um ângulo de 90 graus. Se eu dividir 360 por 4, cada vez vai dar 90 graus. Então, para que eu precise completar uma volta de 360 graus, eu preciso de 4 ângulos de 90 graus, que são chamados ângulos de 1/4 de volta. Então, vamos recapitular esses 3 formatos que nós aprendemos agora. Primeiro, nós estamos falando sobre o que é um ângulo, né? É uma medida, né? É uma abertura, é a junção de duas retas. E aí eu posso formar um ângulo. É um conjunto, né? É um conjunto de linhas que se formam para poder termos um ângulo. Esse ângulo, ele pode ser de 1/4 de volta, que é quando eu pego um ângulo completo e divido por 4. Um ângulo completo tem 360 graus, ele gira em 360 graus. Então, se eu tenho um ângulo de 1/4 volta, eu tenho um ângulo de 90 graus. E se eu tenho um ângulo de meia volta? Então, eu tenho um ângulo que de 360 eu dividi por 2, que é metade, que vai dar 180. E quando eu tenho um ângulo de uma volta completa, eu tenho um ângulo que faz a circunferência de 360, tá bom?
Então, eu irei apresentar para vocês a classificação desses ângulos, né? Esses ângulos, como eu falei para vocês, dependendo da sua medida, eles vão ter os seus nomes e os seus tamanhos. Então, vou começar falando para vocês sobre o ângulo agudo. É esse que aparece aqui para vocês na foto. O ângulo agudo é aquele que mede menor que 90 graus. Então, o ângulo agudo, é o que eu compartilho com vocês agora, ele mede menos que 90 graus, tá? Vamos para mais um ângulo, vamos falar sobre o ângulo reto, que é aquele que mede exatamente 90 graus, né? É o que a gente chama de ângulo de 1/4 de volta, é aquele que mede exatamente 90 graus. E em seguida eu compartilho com vocês mais um ângulo, mais uma classificação do ângulo, que é o ângulo obtuso, que é aquele que mede mais que 90 graus. Nós chamamos ele de ângulo obtuso. Também irei compartilhar com vocês um modelo e uma classificação de ângulo, que é o ângulo raso. É aquele que mede 180 graus, ou seja, é um ângulo de meia volta. É aquele que mede 180 graus. Lembra que eu falei? Um ângulo completo, ele mede 360 graus. Ele gira toda a circunferência. Então, de meia volta, que é chamado de ângulo raso, ele vai medir 180 graus. E por fim, nós temos um ângulo completo, ou de uma volta, né? Que é aquele que vai medir 360 graus. Também aparece aqui para vocês a imagem desse ângulo, tá bom? Então, na aula de hoje, nós estamos aprendendo um pouquinho sobre ângulos e suas classificações, né? Os ângulos, que é um conjunto de pontos, né, situados sobre um segmento de reta, né? Geralmente esses ângulos eles vão ser representados por letras maiúsculas e eles vão ser utilizados para poder medir, né? Para poder medir. Então, quando a gente tem duas retas que se cruzam, nós temos ângulos. Esses ângulos eles podem ser divididos por classificação. Eles podem ter nomes a partir das suas medidas, né? Então, o ângulo agudo é aquele que mede menor que 90 graus. O ângulo reto é aquele que mede exatamente 90 graus. Ele também pode ser chamado de ângulo de 1/4 de volta. É quando eu pego o ângulo total de 360 graus e divido por 4. Por isso que ele é chamado de ângulo de 1/4 de volta. Eu pego 360, que é um ângulo completo, e divido por 4, que é o quarto. Então, ele vai representar aí uma volta completa dividido em 4 vezes, que é exatamente um ângulo que mede 90 graus. Eu tenho também o ângulo obtuso, que é aquele que mede maior que 90 graus, né? Ele mede mais que 90 graus. Eu tenho também o ângulo raso, que é aquele que mede 180 graus. Ele também pode ser chamado de ângulo de meia volta. Ele tem exatamente meia volta. É como se eu pegasse o 360 e dividisse por 2, pela metade. Então, 360 dividido por 2, eu vou ter 180. É um ângulo de meia volta. E eu tenho um ângulo completo, que é aquele que dá uma volta completa, né? Então, eu tenho um ângulo de 360 graus. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Bom descanso. Nos encontraremos na próxima aula. Tchau, tchau.